Neste pequeno vídeo, nós trataremos do texto entre o não mais e o ainda não, pensando saídas do não lugar da educação física escolar. É um texto bem interessante que é uma das referências para a seleção para o mestrado profissional em educação física escolar, que é um mestrado nacional, em rede nacional. Esse texto ele aborda a transição que a educação física passou, principalmente no período chamado movimento renovador. Em linhas gerais, o século XX presenciou nas sociedades ocidentais a consolidação da educação física na escola sustentada no conhecimento médico-biológico e orientada pela ideia de que a função principal era a promoção da saúde, articulada discursivamente como uma ideia genérica de educação integral do homem no sentido do desenvolvimento de todas as suas potencialidades. Então o texto ele aborda de maneira geral essa transição dessa educação física que ocorreu por grandes mudanças aqui nesse chamado movimento renovador, como nós veremos. Então, era uma educação física quase que totalitariamente médico-biológica e em promoção da saúde. Portanto, a educação física escolar e o esporte acabaram se confundindo em muitas ocasiões. Nesse caminho, e de forma mais intensa a partir da metade do século passado, a educação física estabeleceu uma relação simbiótica com o esporte, por meio do qual esse fenômeno, em sua forma institucionalizada, acabou sendo praticamente hegemônico nas aulas de educação física, a tal ponto de, no senso comum, ser plenamente possível confundir a educação física escolar com prática esportiva. Então nós vemos aqui essa crítica, e essa abordagem da realidade que acontecia hoje não tão forte como antes, principalmente por causa desse movimento renovador, mas o senso comum sempre confundia a educação física com o esporte de maneira geral. Da esportivização para o movimento renovador. Essa esportivização da educação física escolar, e que foi hegemônica durante várias décadas, passou a ser questionada no transcurso dos anos de 1980, a partir daquilo que ficou conhecido como movimento renovador da educação física brasileira, que impulsionou mudanças em diversas dimensões de nossa área. Então, esse processo, muito conhecido para quem estuda educação física, ele provocou diversas mudanças nas concepções de educação física, na maneira de se entender como se deve ensinar, os processos de aprendizagem e, principalmente, o que é que deveria ser feito para melhorar de fato a educação física. Esse movimento renovador, ele entendia que era preciso transformar, tirar esse status da educação física de mera atividade, algo que não precisava de um currículo, algo mais solto, aquela, como chama Darido, o rola-bola, e promover isso aqui, colocar essa mera atividade um status de disciplina escolar, com vários questionamentos, com necessidade de avaliação, de ter conteúdo em si e de ser mais sistematizada. Então esse movimento renovador ele foi um dos impulsionadores, o principal movimento aí que transformou, tirou a educação física de mera atividade para uma disciplina escolar. É da mão do movimento renovador que se coloca talvez pela primeira vez um conjunto de questões que não faziam parte das preocupações da tradição desta área, e que balizam as teorias pedagógicas quando buscam legitimar um componente curricular no projeto educacional. Portanto, nós teremos aqui algumas perguntas que não se fazia antes, não se refletia. Por que essa disciplina deve compor o currículo da escola? Quais são seus objetivos? Quais são seus conteúdos? Como são sistematizados os conteúdos ao longo dos diferentes níveis de ensino? Como esses conteúdos devem ser ensinados? Como avaliar seu ensino? Portanto, esses pontos, como currículo, objetivos, conteúdos, sistematização desses conteúdos, como eles deveriam ser ensinados, as metodologias e como avaliar, esse avaliar aqui é citado também por outros autores como Logórdio na educação, esses pontos já faziam parte da discussão em outras disciplinas, mas não tanto com relação à educação física, que era tido como uma mera atividade. Então, como o texto nos traz entre o não mais e o ainda não, ele reflete da seguinte maneira: é bom ter clareza de que esse novo projeto não existe enquanto prática hegemônica, o que significa que essa nova responsabilidade auto-atribuída deva passar pela invenção
de novas práticas pedagógicas. Assim, na nossa compreensão, a educação física se encontra entre o não mais e o ainda não, ou seja, entre uma prática docente na qual não se acredita mais e outra que ainda se tem dificuldades de pensar e desenvolver. Portanto, nessa época aconteceu muito o seguinte: alguns professores queriam essa mudança e passaram por essa mudança, mas e daí? A gente agora tem uma mudança, mas não se está ensinando como é que a gente deve ensinar. Então havia também essa crítica e digamos, essa solidão pedagógica dos professores, né? De não é para ter mais essa prática, mas ainda não chegamos num ponto que a gente saiba o que realmente deve ser ensinado. A ausência de projetos curriculares e a falta que sente deles uma porção importante dos professores é um claro sinal dessa transição. Então, em uma das pesquisas que é citada neste texto, fala que muitos professores sentiram a falta de ter um currículo e de ter diretrizes para saber o que eles realmente deveriam ensinar. Então, era um sinal de que eles sentiam falta. Então, era um sinal perceptível dessa transição. Cabe à escola, com relação a esse texto, conservar e transmitir os conteúdos culturais de uma civilização ou nação, preparar a passagem do privado, família, para o público, política, cidadania, então é levar esse cidadão a realmente ter uma vida mais sociável. Enfim, cabe à escola colocar-se como ponte entre o passado e o futuro das gerações humanas, que é o presente dos adultos, e pelo qual estes são responsáveis, em poucas palavras, e formar o espírito republicano. Por fim, nós temos o seguinte, que nós precisamos reconhecer que, como profissionais da educação, a coisa mais importante para nós deve ser o conhecimento. É ele, segundo Arendt, a fonte mais legítima da autoridade do professor. Então, bons estudos para você, que vai tentar o mestrado, que vai estudar para algum concurso, que vai apenas refletir sobre a sua prática pedagógica e melhorar como profissional. Bons estudos e até um próximo vídeo.